Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro. E esse é o ORP Cast. Hoje vamos falar sobre o racismo na igreja. Nós estamos aqui recebendo hoje duas convidadas fantásticas, ilustríssimas para bater esse papo com a gente. E eu já quero convidá-las para sentar conosco na mesa. É um privilégio receber você, Flávia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Muito obrigada, Walter, pelo convite. É um prazer estar com você também, Camila, dividindo essa mesa. Meu nome é Flávia Andréia Costa, sou mãe do Lucas, esposa do Felipe, e estou como coordenadora, uma das coordenadoras do Movimento Negro Evangélico de Belo Horizonte. E sou professora, sou mestre em estudos da linguagem, quero compartilhar com vocês meu ponto de vista acerca desse tema. Do outro lado da mesa também estamos com a Camila Mello. Seja muito bem-vinda, Camila. Eu sou a Camila Mello, meu nome é com K e 2 L's. É um prazer estar aqui com vocês, tendo essa conversa. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Walter, e muito obrigada, Flávia. Eu sou fundadora e vice-presidente da LAJUNG, que é a primeira liga acadêmica jurídica de Minas Gerais. Estou formando em Direito agora no mês de julho. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Carolina Maria de Jesus. Muitas fugiram ao me ver. Pensando que eu não percebia, outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer, e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Bom, galerinha, esses dois textos da Carolina Maria de Jesus, eu queria... tive a ideia da gente iniciar com ele, pela importância que a Carolina, inclusive, tem na minha vida, né? Inclusive, uma das ocupações que leva o nome dela aqui em Belo Horizonte, que eu trabalho muito com ela, mas você percebe essa lógica da redação da vida da poetisa a partir da negritude, de como ela deixa os registros. E para a gente abrir aqui esse nosso papo, eu queria que a gente, de repente, começasse falando como é esse registro na vida de cada uma de vocês, da negritude, como é se perceber preto, como é se perceber preta nesse nosso país, assim, o Brasil, que parece ser um pouco hostil para a gente, né? Bom, eu me percebi negra principalmente na universidade. Acredito que principalmente porque a universidade é um espaço muito branco. Ali fica muito evidente que pessoas negras são minoria naquele espaço. Isso me fez querer entender o porquê dessa falta de representatividade nos espaços universitários, o que leva pessoas negras a terem dificuldades para estar nesses espaços de poder. E assim que eu me encontrei, de fato, com a negritude e com os estudos sobre relações raciais. Felipe, não diferentemente da Camila, a universidade também foi esse lugar de descoberta, né? Então eu sou formada em letras, ali eu tive um encontro com a literatura que revela, né, essa literatura do espelho não opaco, né, essa literatura do espelho nítido que coloca você em encontro com você mesmo. Então, mesmo tendo uma certa consciência da minha negritude, eu não tinha uma consciência tão nítida quanto tenho hoje, né? Sabia sim que vinha de uma família preta, mas atitudes de embranquecimento fizeram parte da minha realidade ao longo da minha trajetória. Um exemplo que eu gosto sempre de citar, a questão do meu cabelo, né, que eu fui conhecer a real textura do meu cabelo, no comprimento todo, em que era só ele, né, em que não tinha nenhuma intervenção química, aos 30 anos. Então, essa transição começou ali aos 25 anos, já nesse ambiente de universidade, e aí, nesses 5 anos, deixando o cabelo crescer, conhecendo
que cabelo é esse, né? Para aos 30 anos, de fato, ter um cabelo em comprimento que eu olhasse e dissesse, esse cabelo é todo meu. Eu não tenho nenhuma intervenção química que me diga que eu não tenha que me aceitar da forma que de fato sou. Então, essa foi o meu percurso de descoberta aí, com a minha negritude. Claro que outras escolhas foram impactadas na minha vestimenta, nas minhas escolhas culturais, nas minhas escolhas musicais, literárias, né? Então, assim, você começa a ser abraçado por essa ancestralidade, na medida que você permite que essa negritude te alcance, que esse lugar, o seu lugar enquanto sujeito preto, seja, então, respeitado e seja, então, de fato, valorizado por você. Então, essa é a minha trajetória. Muito legal essas colocações sobre reconhecimento da negritude. Eu me encontro nesse mesmo lugar de processo de construção. A minha história é um pouquinho diferente, porque apesar de eu ter tido um contato maior com a negritude, com esse tema na faculdade, eu acho que o primeiro ambiente que me confrontou sobre eu ser negro ou não foi até mesmo a igreja, foi a teologia. Porque estudando as teologias latino-americanas, eu fui perceber que eu me considerava um branco, e quando eu fui entender e estudar as teologias latino-americanas, elas falavam que não, você primeiro é latino, você não é branco, a gente tem o outro lugar. Aí, estudando os teóricos latino-americanos, fui conhecer a teologia negra, aprofundar sobre esses estudos, percebi que tinha algumas coisas na minha vida que tinham muito mais a ver com o ser negro do que qualquer outra coisa. Eu nasci numa comunidade, né, aqui em Belo Horizonte, aglomerado da Serra, que talvez seja a segunda ou terceira maior favela do Brasil. E nesses espaços, convivendo com os meus amigos de infância e tal, a gente percebe uma miscigenação muito grande, várias diferenças de tonalidade de pele, negros retintos e negros não retintos, mais retintos e não retintos. E quando eu fui para a faculdade, eu fui perceber sobre essa questão da negritude quando uma amiga minha de sala, ela tinha uma tonalidade de pele parecida com a minha, igualzinha, e ela tinha entrado por cotas. E aí eu pensei, por que eu nunca na minha vida pensei em entrar na faculdade por cotas? Porque eu não me reconhecia como negro. Porque o meu pai é negro, minha mãe é muito branca, então eu tenho um tom de pele claro. E eu nunca me percebi como negro. E eu acho que isso foi uma exclusão dos processos de embranquecimento da população. Então eu acho que a teologia contribuiu muito para eu me perceber como negro, e a faculdade também. Mas eu acho que o primeiro processo foi com a teologia. Gibran, como que você percebe a sua negritude dentro e fora da igreja, nos espaços que você ocupa? Gente, isso é até curioso. Eu ia até falar com você sobre como a gente se percebe. Eu já ouvi um monte de relato de gente até falando assim que quando era pequeno colocava tipo um feijãozinho no queixo para ter um furinho, colocava, sei lá, fita no nariz para diminuir, para afinar o nariz. Esses relatos, né, das meninas já desde muito cedo, já colocando química no cabelo, como que isso é cruel. E eu já ouvi muitas histórias assim que eu ficava pensando, gente, caramba, velho, olha o que a nossa cultura faz. Mas é curioso também, porque na nossa cultura eu não sou considerado um negro, eu não sou considerado preto, apesar de ser. Acho que esse lance do colorismo, até para discutir essa questão do racismo, eu não consigo mensurar o que é esse sofrimento de você já tão novo ter que passar por químicas no cabelo, de ter desconformidade com o seu corpo, isso que o pessoal fala de ter olhares tortos, né, nas dependências do supermercado. Eu não vivi isso. Acho que o colorismo brasileiro, como eu não sou uma pessoa retinta, eu não sou visto como um preto. E isso é muito nítido, porque como a minha família inteira, né, nós somos negros, minha família inteira é de preto, eu tenho familiares que são bem mais retintos do que eu. Quando a gente era mais novo, que eu saía com meus primos, assim, pra balada, aquela coisa toda, eu percebia isso na geral da polícia, né, que lá na minha cidade isso chama baculejo. A polícia sempre me tratava de um jeito diferente. Meus primos sempre tomavam tapa, era aquela loucura, e a mim não. Então foi aí que eu fui começando a entender que, cara, esse universo da discriminação é uma coisa absurda, mas eu não passei por ele, eu não passo por esse preconceito, eu não sou visto como um preto no Brasil, né? Curioso até
pensar nisso, mas realmente eu não sou visto como um preto. E eu acho até importante pontuar que existem essas pessoas negras de pele mais clara, porque a miscigenação no Brasil foi um processo de tentar apagar as pessoas negras, né? Eu penso no tanto que isso é perverso e o tanto que isso afeta a nossa subjetividade. Não é à toa que eu também tive muita dificuldade de aceitar os meus traços. Assim como a Flávia falou, o processo de usar o cabelo natural é um processo que exige uma aceitação muito grande. Porque em um mundo que te fala que o certo é ter o cabelo livre, é ter traços europeus, a criança se sente forçada a mudar os próprios traços quando eles são negros. Camila, eu acho legal você falar desse rolê dessas formas, porque nós somos condicionados a pensar nisso. Nós vamos falar disso mais para frente, mas essa condição a gente percebe em tudo, até na própria construção da imagem do Cristo, né? Esse Jesus de olho azul, louro, né? Esse Jesus branco. Então a gente vai percebendo como é que a nossa construção social tem uma ideia de beleza, tem uma ideia do que seria o arquétipo, né? E como que isso é cruel, como que isso é devastador para quem está fora desses modelos. Hoje, em específico, nós estamos falando aqui do preto, nós estamos falando aqui, né, da questão do colorismo da pele, mas em outros ambientes isso tudo é muito devastador, né? Da questão do peso, da questão da forma como você tem que se vestir, enfim, é uma castração absurda. E falando sobre racismo, falando sobre discriminação, todos nós aqui temos alguma passagem, alguma caminhada em algum momento assim pela comunidade, pela fé. Como é que vocês enxergam essa ideia do racismo dentro da igreja? Como é que foi a experiência, ou como é a experiência da negritude no ambiente evangélico, nesse ambiente da religião? Bom, para pensar sobre isso, Gibran, eu acho muito importante nós entendermos o que é o racismo. Racismo é dominação, racismo é um sistema de opressão. E o que permite essa dominação? A própria desumanização de certas pessoas por causa da raça. Então, é muito importante falar que a gente fala sobre raça no sentido social, né? No sentido político. Porque todas as pessoas são humanas, existe só a raça humana. Mas socialmente falando, pessoas de cor de pele diferente são tratadas de maneira diferente. Asiáticos são tratados de maneira diferente, indígenas e negros. E assim, na igreja, por exemplo, eu já tive uma experiência de uma aula de escola bíblica. O pastor enfatizar várias vezes que pessoas negras serão eternamente amaldiçoadas porque Cã, filho de Noé, que fundou a África, o continente africano, e Cã foi amaldiçoado. Meu pai do céu. Essa é uma experiência que eu não consigo esquecer. E essa fala da Camila, ela é tão pertinente, e a gente, quando a gente ouve esse tipo de relato, né, de um pastor empreendendo esse tipo de discurso, nossa, a gente fala, nossa, mas o que é isso, né, Gibran? O riso é quase que um ato de surpresa mesmo, né, de descrença de que isso seja possível. Mas isso é possível e nossos ouvidos acabam se acostumando a esse tipo de discurso, né? E é onde a gente chega no racismo estrutural. Essa naturalização desse pensamento e a naturalização dessas ações promovam a discriminação racial, né? Então, quando eu naturalizo isso, né? Quando eu vou ouvindo e eu nem questiono essas estruturas, então é onde eu coopero para esse racismo estrutural, né? E estrutural mesmo dessa cristalização, né? Dessa dificuldade até de se questionar, de se pensar desse lugar do não existir, né? Desse discurso não existir, porque de fato não existe, né? Essa é uma leitura dessa pessoa, uma leitura equivocada que só coopera para esse racismo. Então, quando a Camila traz esse relato, ele vai ao encontro de muitos outros, né, de inúmeros outros, como eu tive recentemente o contato com uma experiência no MNE, que é o Movimento Negro Evangélico de BH, de um jovem que estava deixando o cabelo crescer, fez uns dreads,
E o pastor o chamou para um gabinete, dizendo que ele, como alguém ali que estava à frente de um trabalho da igreja, que ele não poderia usar aquele tipo de cabelo, porque não era o cabelo de uma pessoa de bem. Então, quando você observa esse tipo de conduta desses digamos, líderes, né, você começa a perceber como que o conservadorismo dentro da igreja, ele coopera para que esse racismo estrutural seja cada vez mais permanente dentro dessas instituições. Então, quando eu tenho, por exemplo, a fala de um pastor diante da roupa de um membro, de uma mulher que é membro de uma igreja, e que fala, essa mulher negra que tem toda uma fisiologia, né? E aí o pastor vem e diz para ela, olha, você não pode usar essa saia porque ela marca as suas coxas, porque você é sensual, né? Então ali ele está empreendendo racismo nessa leitura desse corpo que já é sexualizado de uma forma erroneamente sexualizado, né? Em que a mulher é colocada nesse lugar desse objetificada muitas vezes, da mulher negra ser objetificada com essa leitura de uma hipersexualização desse corpo. Então, quando ali começa a estipular o tipo de roupa que essa mulher negra tem que vestir, por exemplo, que essa mulher preta tem que vestir, você tem a marca desse racismo estrutural, e aí é onde que a gente peca, né? E eu vou usar aqui o verbo pecar mesmo, bem dentro dessa estrutura cristã, exatamente quando nós naturalizamos, é isso mesmo, o pastor está cooperando para que os irmãos não pequem quando veja lá a irmã cantando com esse tipo de roupa, porque o corpo dela chama muita atenção, porque o corpo dessa mulher preta, pelo seu contorno, chama muita atenção. Então, quando a gente coopera para essa estrutura, sem questionar esses detalhes, é que a gente percebe que o racismo na igreja, por uma série de questões, dentre elas o conservadorismo, ele está muito presente. É interessante porque o que significa falar sobre racismo estrutural? Significa que esses pensamentos racistas atravessam todas as nossas relações, independente da nossa vontade. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Flávia acabou de relatar, que são pequenas atitudes que muitas vezes a gente não percebe que estão carregadas de racismo, mas estão. Quando eu escuto um relato sobre um jovem que ele é chamado pelo seu pastor para mudar o cabelo, de uma irmãzinha que é chamado pelo seu pastor ou pela sua pastora para mudar o tipo de roupa, eu começo a perceber que quando a gente fala sobre opressão, é impossível discutir o racismo sem falar sobre outras estruturas de opressão, que é o machismo, que é o classicismo. Então eu acho que tem tudo a ver, tá tudo muito ligado. Essa fala da Camila, que ela teve uma experiência na igreja de ouvir que o pastor usou um texto bíblico para poder justificar a condição socioeconômica da África, porque que os negros da África sofrem, eu acho que ela tem muito a ver com uma estrutura de dominação que usa o texto bíblico para justificar o injustificável, que para mim é uma justificativa classicista. A hipersexualização dos corpos negros, igual a Flávia falou, é uma outra superestrutura, e tudo isso tem a ver com racismo. Eu até me lembro do professor Silvio, na entrevista do Roda Viva, ele falando que se a gente não discutir o racismo, a gente não consegue discutir nada na sociedade, porque todos os problemas sociais de opressão têm uma base racista neles. Então eu queria fazer uma pergunta para o Gibran, abordando tudo isso, porque eu acho que esse ponto é muito importante para os ouvintes entenderem sobre essa passagem do texto bíblico, sobre o que o texto está falando, que marca é essa, por que a África é estigmatizada. É uma vontade de Deus ou isso é um problema socioeconômico? Não, então, gente, falando sobre esse texto, inclusive, é extremamente... Eu já ouvi ele várias vezes, inclusive tive o desprazer de ouvir, inclusive, na boca de um querido aí da bancada evangélica, que é o Marco Feliciano, né? Falando sobre essa marca. E aí eu acho que é o seguinte, eu acho que vai valer a pena a gente, de repente... Pode até ser, viu, Valtinho, a gente criar uma ideia de um podcast ou programa no YouTube falando exclusivamente sobre esse texto, porque a gente vai ter várias nuances. Mas o que a gente pode discutir aqui de imediato é que não existe absolutamente nenhuma comprovação teológica, nenhuma marca teológica, inclusive,
mudar a realidade do próprio texto, porque nós estamos falando de um texto onde o sistema literário, né, a forma de escrita é a partir do conto, é a partir do mito. Então nós estamos falando de textos que talvez próximo da realidade brasileira seria mais parecido com uma fábula do que com uma narrativa histórica descritiva. Então, vamos brincar assim, né? Se aquele texto existiu, se essa marca, se o Khan foi um personagem real, né? Se isso tudo aconteceu, se isso não é só uma narrativa, né? A gente mesmo assim não teria nenhuma comprovação que essa marca teria a ver com a tonalidade da pele. E aí a gente vai partir pela caminhada da ciência, que a gente vai discutir isso lá depois, mas se a marca, né, do Khan fosse a tonalidade da pele, toda a Bíblia teria que estar amaldiçoada, porque todos os personagens do Antigo Testamento que você imaginar, qualquer um, te garanto, assim, 99% de chance de qualquer personagem que você imaginar, ele é negão, ele é negona. É preto, é preta. Acabou. Moisés preto, Abraão preto. Não tem condição, porque eles estão ali no entrucamento afroasiático. Essa parte da nossa narrativa, né, do início das narrativas, das narrativas bíblicas, aconteceu na África. Só para fazer um registro aqui, né, o Oriente Médio ele existe só depois do Canal de Suez. Até lá tudo era África. E ali era um lugar, inclusive, que a gente pode até dar as referências, onde as pessoas tinham uma condição mais retinta. Então todas essas figuras, Moisés, Miriam, Arão, cara, qualquer um deles, negão e retinto. Então assim, se essa marca, né, fosse uma maldição, caramba, nós estamos falando de maldição para todo mundo. Mas vamos fechar aqui, porque eu não quero ficar aqui discutindo sobre, desculpa a expressão, com todo carinho, mas sobre tese idiota desse povo aí. Meu Deus do céu, eu não aguento nem ouvir esse rolê que juro para vocês, me dá até arrepio do que a galera faz. Pensando sobre essa ideia de que sobre o racismo estrutural, sobre como isso se dá na comunidade, disso que vocês estão falando sobre o domínio dos corpos e tudo mais, eu até deixo aberto assim, para a gente discutir, mas eu fico pensando assim, até que ponto, de fato, isso é uma ideia organizada, ou até que ponto isso, de fato, é simplesmente uma ausência de conteúdo, uma ausência de conhecimento. Não sei se vocês conseguem pensar assim, até que ponto esse racista, ele é racista intencional, ou até que ponto ele é racista por ausência de reflexão, ausência de conteúdo, ausência de vivência. Como é que vocês pensam isso? Tipo, todo racista é racista consciente? Não, não é. Como é que funciona isso na caminhada? De licença, Camila, para comentar esse tópico, porque esse assunto é um assunto que chama muito a minha atenção, os mínimos detalhes, tá, Gibran? Você já respondeu uma parte aí diante dessa questão que o racismo ele é praticado, então nós não estamos discutindo se há ou não racismo, nós estamos dizendo que há o racismo e que ele faz parte de uma estrutura, né? E nessa estrutura, quem está dentro dela? Todos nós. Os pretos, os brancos, os que praticam conscientemente, os que praticam inconscientemente. Então, estamos todos dentro dessa estrutura. Mas um ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção, como eu disse, minha área é a área da linguagem, né? E nós acabamos repercutindo dentro da nossa linguagem, né? Dentro dos nossos gestos, dentro das nossas palavras, atitudes racistas, sem uma consciência prévia que aquilo está ali imbuído de um certo ponto que repercute esse racismo. Eu gosto sempre de usar o exemplo do verbo denegrir, e como professora essa semana dando aula remota, meu aluno foi colocar ali numa exposição de argumentos e ele foi contar um fato e ele de repente disse que a pessoa quis denegri-lo diante daquele episódio. E aí eu fiz uma pausa, né, e falei, olha, eu gostaria só de pedir para que você reflita sobre esse verbo. Esse verbo quer dizer que quando você o utiliza, eu sei que não é a sua consciência, mas quer dizer que a pessoa quis te tornar negro. Tornar negro
não convém isso. Não convém esse tipo de colocação, e esse verbo foi criado como forma de que se tornar negro seja como se fosse algo ruim. E foi explicando o conceito ali do léxico para ele, e a partir disso, ele falou: professora, desculpa, eu nunca pensei nisso, nunca pensei nesse tipo de propriedade da palavra, né? Enfim, o que isso nos revela? No nosso dia a dia, né, eu estava lendo agora recentemente uma cartilha aí, empreendida lá pelo Ministério que cuida dos Direitos Humanos, que é uma cartilha de linguagem antirracista. Eles trazem uma série de termos ali, que uma boa parte de nós conhece, fazer nas coxas, quando os negros faziam as telhas nas coxas e cada telha saía de uma forma. Então, vários tipos de termos, de expressões que a gente utiliza, que revela parte dessa história, mas não revela de forma valorizadora desse povo, dessa história, desse povo escravizado que construiu o Brasil. Não é dessa forma, né? É de uma forma de menor apreço, forma de opressão mesmo, ou seja, para propagar essa opressão. Então, inconscientemente, quando a gente olha, né, quando a gente fala do cabelo, quando a gente fala do gestual, quando a gente fala das cores da roupa, nossa, fulano é extravagante, né? Porque a vestimenta, muitas vezes, né, dessa pessoa, da consciência dessa ancestralidade, ela vai ser uma roupa mais colorida, por exemplo, com tecidos que eu conheço pessoas que encomendam tecidos de países africanos porque querem reproduzir vestimentas que respeitem essa ancestralidade. Então, um turbante na cabeça, a cor da roupa, o olhar dessas pessoas revela a reprodução desse racismo. E quando eu começo a me questionar, a questionar o meu olhar, a questionar o meu pensamento acerca de, é quando eu começo a realizar o passo contrário, né? A exatamente questionar essa naturalização que a gente estava falando anteriormente. Tem uma coisa muito legal aqui, Flávio, que ano passado eu tive lá na igreja que você faz parte. Eu não sei agora se aquele culto era também organizado pelo movimento negro evangélico ou não, mas eles fizeram um culto no dia da consciência negra, né? E foi um culto fantástico, que eu fiquei assim, emocionado. Porque a gente não percebe que, como a nossa tradição religiosa, às vezes como a ideia que a gente tem europeia, norte-americana, né, como que isso é castrador da nossa cultura negra, da nossa cultura preta, que é a partir dos sons, das cores, das danças, da vibração de tudo, e como que talvez essa nossa ideia europeia reformada, né, mata tudo isso, deixa aquele culto simples, claro, sem movimento, sem barulhos, sem nada. E esse culto que eu participei lá, que vocês organizaram, eu achei maravilhoso pela outra ótica dos sons, dos instrumentos. E aí eu fico até pensando nisso, né? Como que os nossos próprios cultos, eles reproduzem o racismo por estereotipar essas construções pretas como diabólicas, né? Sei lá, o uso do atabaque, a movimentação do corpo, a dança. Como é que a gente demoniza essas coisas todas, né? A partir de talvez de uma perspectiva mais reformada, mais europeia, mais norte-americana, né? Perfeito, Felipe. Aquele culto ele acontece na Semana da Consciência Negra, todos os anos. O coral ele ensaia músicas até em dialetos africanos e utiliza-se de todos esses instrumentos de percussão e ali é instigado até no próprio coral a liberdade do corpo, a liberdade das cores, né, em respeito a essa cultura. Ali o movimento negro instaurou, o movimento negro evangélico de Belo Horizonte instaurou ali a proposição das suas ações nesse culto do ano passado, de 2019. Mas o que me chama a atenção
é que nós estamos dentro de uma igreja reformada, que rompe, de certa forma, com alguns aspectos do conservadorismo e trabalha bastante a consciência nesse sentido, mas é o que eu chamo a atenção, né, do meu pastor, por exemplo, o pastor Jorge, um abraço, é que é uma vez ao ano, né? E que consciência é essa? Né? Se o racismo é algo tão forte, tão enraigado na nossa estrutura, um culto ao ano, então eu digo para eles, tinha que ser todos os cultos, né? Tinha que ser todos os domingos, e claro que a gente está aí tendo uma ação que precisa ser valorizada, que precisa ser reconhecida, né? De uma igreja que se importa em estabelecer esse culto, mas tem que ser muito mais que isso. E aí, quando olhar para esse instrumento dentro de uma igreja, olhar para o corpo de um irmão, ou de uma irmã, ou enfim, de alguém que queira manifestar ali o seu louvor, ou a sua expressão de gratidão com o seu corpo, não começar a determinar padrões de religiosidade cristã. Não, aquilo não é de Jesus, aquilo ali não é de Deus, né, que é o que a gente vê sendo reproduzido dentro das igrejas. Sendo que muitas vezes, dentro das estruturas mais pentecostalizadas, né, a gente usa esses instrumentos para reproduzir as músicas norte-americanas, as canções, os louvores norte-americanos, e aí você vê em que ponto que a gente está? A gente está no Brasil, a gente está num país com uma diversidade cultural, a gente tem o samba, a gente tem uma série aí de tradições musicais que a gente poderia respeitar, que valoriza a nossa cultura, e que a gente simplesmente decide reproduzir a cultura importada, né? Então, daí você começa a perceber alguns detalhes que chegam exatamente na ausência dessa cultura preta dentro das igrejas. Pincelando essa fala da Flávia sobre a gente importar a cultura americana para dentro do ambiente da igreja, a gente percebe isso muito nas músicas. O Gibran também falou antes sobre importar uma teologia europeia e norte-americana. Eu queria direcionar essa pergunta agora para a Camila, porque há algumas semanas atrás, após a morte do George Floyd, que foi morto por um policial americano, subiu uma hashtag na internet, né, no Twitter primeiro, que as vidas negras importam. E essa hashtag faz referência a um movimento norte-americano que já é anterior e tal, que ganhou força a partir desse caso. E a gente viu que no Brasil muitas pessoas publicaram no seu perfil, dedicaram um dia só para poder fazer uma homenagem à luta antirracista. E aí eu até acho muito interessante a fala da Flávia, que isso não deveria ser um dia, mas como a gente viu na internet, ficou só uma semana, o movimento perdeu força, tanto que na mesma semana que o George Floyd morreu, o João Pedro aqui no Brasil também foi morto pela polícia, e as pessoas não falaram tanto dele como falaram do George Floyd. E nessa semana agora, um menino de 7 anos foi morto pela polícia no Brasil e não teve, nenhum terço do engajamento. Então, Camila, você como uma produtora de conteúdo na internet, da luta antirracista, você que tem pegado as terminologias do movimento negro, as pautas do movimento negro, e tem explicado elas de maneira didática na internet, como que você vê esse colonialismo, inclusive, da nossa luta? Porque aqui no Brasil a gente tem lutado a partir da luta dos Estados Unidos e não a partir da nossa luta. Muito interessante sua pergunta, Walter. É isso, o colonialismo significa que a gente tem que repensar tudo o tempo todo. Eu tive a oportunidade de participar de um curso presencial do professor Silvio Almeida, e lá ele falou sobre a necessidade da gente valorizar e criar novas referências no Brasil. Nós já temos grandes referências no movimento negro, né? Temos Lélia Gonzalez, temos Sueli Carneiro, inclusive a própria Angela Davis falou que a gente precisa enfatizar a referência dessas mulheres, não ficar recorrendo só ao que ela produz, porque ela produz faltando a realidade norte-americana, a realidade estadunidense e não a realidade brasileira. E nós temos pessoas falando sobre a realidade brasileira. E aí, infelizmente, o que aconteceu no Brasil e o que acontece cotidianamente é a naturalização das mortes de pessoas negras. O que acontece aqui é a morte de um jovem negro a cada 23 minutos. Mas a gente só pauta isso, não a gente no geral, porque o movimento negro pauta o tempo todo.
As pessoas que não estão envolvidas com o movimento negro só pautam quando essa morte é exagerada. Então, quando há 80 tiros, vira notícia na TV. Se for só um tiro, se Evaldo tivesse morrido só com um tiro, será que as pessoas tinham notado? As pessoas tinham questionado a violência policial? As pessoas elas se escandalizam com essas mortes negras quando são mortes de crianças ou mortes exageradas. Acontece que a gente não poderia ter naturalizado tantas mortes acontecendo o tempo inteiro no Brasil. É isso, é importante estudar, é importante entender a realidade brasileira. E todas as pessoas têm que entender, não só as pessoas negras. Eu falo sempre que o racismo, ele cria subjetividades negras, é uma subjetividade duvida da própria capacidade, porque está inserido em uma estrutura que o tempo todo não permite que essas pessoas transgridam, mas o racismo ele também cria uma subjetividade branca. E uma subjetividade branca que é superestimada. Então, é por isso que a branquitude precisa se repensar. Porque além da subjetividade negra, existe a subjetividade branca, que se coloca acima do bem e do mal, que se coloca como o corpo mais certo, que se coloca como conhecimento mais adequado, como conhecimento que deve ser mais valorizado. Então, se a gente não tem a branquitude se pensando dessa forma, se questionando esse lugar de privilégio, a gente não consegue combater o racismo. A gente precisa que toda a sociedade se repense. Eu acho interessante quando a gente fala sobre isso, né? Eu vi a entrevista do Silvio lá no Roda Viva, e é fantástico porque me borbulhou a cabeça, assim, me abriu para uma série de horizontes que eu confesso que eu nem conhecia, e ele falando sobre a ideia do racismo como sendo aquele lugar que a gente coloca o negro, né, que a gente coloca o preto, e a gente literalmente define aquele lugar como o lugar do preto. E aí a gente vai vendo como que na nossa sociedade esse lugar, esse espaço da carcereidade, né, do sistema carcerário, esse espaço da marginalidade, esse espaço, né, do viés do bandido, como nós colocamos isso como sendo o espaço do preto, como sendo o espaço da preta, né? Isso que você está falando, Camila, de se fosse um tiro, talvez não daria repercussão, porque de fato a gente já naturalizou isso e você percebe isso nitidamente nas ações das ações policiais nas periferias, né? Aqui nas ocupações de Belo Horizonte é uma coisa maluca. Os policiais, eles entram na casa das pessoas 3, 4 horas da manhã, mete o bicudo na porta, não quer saber se tem mandado, se não tem, com as ações extremamente ilegais, coloca o povo no chão, sabe, assim, sem menor critério, sem menor pudor. E aí, inclusive, esse povo, que na grande maioria é trabalhador, muito simples, muito humilde, nem sabe dos seus direitos, eles vão entendendo que é essa a função do Estado, que é normal a polícia fazer isso. Muitos deles, quando a gente às vezes chega nas ocupações e a gente diz para eles, olha, mas vamos denunciar, eles nem sabiam que a polícia nem podia entrar na casa deles de madrugada e quebrar a porta. Então, eu dentro dessa ideia que vocês estão falando de racismo estrutural, a gente vai pensando na ideia também da institucionalização do racismo, né? Talvez a polícia militar ela já não saiba mais trabalhar sem entender que o preto é bandido. E eu vou pensando, queria até passar a bola para a Flávia, se essa ideia também não é uma ideia que está dentro das nossas igrejas. Talvez a grande massa das nossas igrejas também não saibam trabalhar sem desconsiderar a figura do preto. Porque eu percebo assim, tirando as igrejas neopentecostais, que são a maioria, mas que estão na periferia, até porque lá não vai ter outras figuras, senão o próprio preto ou a própria preta na organização, das outras igrejas, quantos pretos e pretas a gente vê no púlpito? A gente vê nas funções de liderança, a gente vê nas organizações. Eu percebo assim que talvez a igreja queira o preto só na música, só no talento, só na dança. Beleza, mas e os espaços, entre aspas, né, de poder? Será que a nossa igreja como um todo também já não institucionalizou essa ideia do racismo?
Pergunta muito pertinente, porque eu sempre falo que aquele teste do pescoço, né, aquele que a gente tem que olhar para o lado e ver quem que está fazendo o quê, quem que está executando tal atividade, é muito importante, tá? Para nós rompermos com essa estrutura racista, e eu estou falando dos microcontextos, das várias comunidades de fé que temos espalhadas por Belo Horizonte, por Minas Gerais e Brasil afora, nós precisamos olhar aonde está esse negro e se esse negro tem, então, também consciência da sua negritude, né? A gente também precisa trazer isso. Porque não basta só eu ser um negro que sou pastor de uma igreja, mas se o meu discurso reproduz o racismo, eu coopero para essa estrutura racista. Se o meu discurso vai ao encontro do discurso daquele que está dizendo que o negro, que o negro lá que é bandido, que o negro lá que foi preso, que ele merece ser preso, né? Enfim, e uma série que eu não questione esses fatos, não traga para dentro da pauta da igreja a discussão desses fatos, né? Porque a igreja, a gente tem a igreja muito no lugar de uma abstração, né? Mas a igreja também, ela é um instrumento social, né? Ela é um instrumento de mobilização social, ela é um instrumento de conscientização, né? Enfim, dentre outros que a gente poderia citar. Então, se esse pastor preto que está ali à frente de uma igreja também não traz a reflexão desse povo, qual que é o lugar que nós colocamos o negro, ele coopera para essa estrutura. É bem importante nós destacarmos. E aí, aonde que o preto está na igreja, se a gente for aqui começar a fazer uma análise? Ele está na porta da igreja, recebendo, né, ali num serviço de diaconia, não desvalorizando esse serviço de jeito nenhum. Mas eu, por exemplo, quero citar aqui um fato, acompanhar meu marido, ele é pastor presbiteriano, ele foi convidado para um aniversário de uma igreja reformada, é uma igreja bem tradicional, e quando cheguei, claro, como é uma preta consciente, fui olhar para o lado e fazer o teste do pescoço. E ali, de pessoas pretas naquela igreja, tinham 6 pessoas. Né? A igreja devia ter mais ou menos um quantitativo próximo a 100 pessoas, e tinham 6 pessoas, ali na região, numa região nobre de BH. E aí, quando se chamou à frente os pastores que fizeram parte da trajetória daquela igreja, que é uma igreja reformada, apenas um era negro. E aí eu comecei a me questionar, né, se os negros são maioria, né, se os negros são maioria como população brasileira, logo dentro das igrejas também podemos pensar, né, nesse quantitativo, né? E aí, esse público dentro das igrejas reformadas, ele não é tão grande, vamos pensar assim, né? Claro que eu não estou falando aqui como uma tese, como uma pesquisa, mas nesse olhar mesmo, nesse teste de pescoço. E ainda dentro dessa opção, aonde que esse público está? O que ele está fazendo dentro dessas igrejas? O que ele está executando? Né? Ele é um ótimo baixista. Nossa, toca um baixo como ninguém. É esse o lugar dele aqui, mas ele não está dentro do conselho dessas igrejas reformadas. Ele não executa muitas vezes um papel na tesouraria dessa igreja. E aí você começa a perceber como que essas estruturas estão bem marcadas. Mas ele está na cozinha preparando a comida do acampamento, ele está na cozinha preparando a ceia que vai ser servida, ele serve essa ceia, né? Mas muitas vezes ele não ocupa a cadeira desse conselho que decide sobre essa igreja. Por quê? Ele é dotado de menos reflexão, ou ele é dotado de menos, digamos, de uma intelectualidade menor? E a gente precisa pensar. Então, o nosso lugar dentro da igreja precisa ser esse lugar de questionamento, porque senão nós vamos cooperar para essa estrutura permanecer. E dentro desse viés eu queria destacar, isso não é papel do pastor somente, é papel de todos aqueles que participam dentro dessa igreja, né? Todos, inclusive você que serve a ceia e que nunca participou de um conselho ou que nunca participou de uma atividade de gestão dentro dessa igreja, começa a se questionar por que nunca fui chamado para esse tipo de atividade e por que o meu lugar é esse do serviço.
né? Ou por que eu sou sempre lembrado na hora da cozinha, mas eu nunca sou lembrado na consulta de algo que eu possa ajudar, porque com certeza alguma coisa você pode contribuir sim para esse conselho, para essa gestão dessa igreja. E aí, por que o seu lugar é esse e o seu lugar não é o outro, que muitas vezes é ocupado por pessoas que já estão, de certa forma, garantidas nesse espaço. Então, a gente precisa sempre fazer esse questionamento. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? Teste do pescoço, gostei bastante. Vou começar a utilizar, viu, Flávia? Vou falar que essa é uma expressão sua, bem legal ela. E ela é muito importante porque quando a gente fala a partir do lugar que a gente vive, a experiência, a subjetividade, ela tem um papel muito importante. Eu acho que o racionalismo da branquitude, igual a Camila citou há um pouco tempo atrás, tem colocado essa ideia do racionalismo no centro da discussão, sendo que nós temos outros objetos, outras formas de pensar, outras formas de análise. E esse recorte sobre o negro não estar nos espaços de poder, entre aspas, e nos espaços de destaque da igreja, tem muito mais a ver com uma questão das igrejas históricas. Porque se a gente for fazer outro recorte, se a gente for para as igrejas pentecostais e neopentecostais, a gente vê que esse cenário é muito diferente. O pastor Marco Davi, que é uma das maiores referências da teologia negra do Brasil, se não a maior, ele escreve um livro que vai falar a religião mais negra do Brasil, onde ele vai mostrar que a religião mais negra do Brasil são os evangélicos pentecostais e os neopentecostais das comunidades carentes. Ou seja, numa questão macro, falando da população negra do Brasil, os evangélicos, os negros, eles fizeram uma opção preferencial pelo pentecostalismo. Ou seja, nas igrejas de comunidade, esses negros são a maioria e eles, inclusive, estão nos cargos de destaque. Então, quando você sobe numa favela, você vai ver pastores negros, você vai ver pastoras negras, líderes de presbitério negros e negras. Então, eu acho que esse recorte tem muito a ver com um elitismo branco intelectual de igrejas reformadas, batistas, presbiterianas, porque na comunidade isso é diferente. Então, eu queria fazer esse discurso para abrir a pergunta para quem quiser responder, falando sobre representatividade. Representatividade é um assunto que eu gosto muito, porque quando nos falta representatividade, a gente tem que mostrar as figuras que nos representam. Então, eu gosto muito quando as igrejas usam a figura do Martin Luther King, quando as igrejas usam a figura do Desmond Tutu, que é um arcebispo que lutou junto com o Mandela na África do Sul, quando elas usam a Angela Davis nos Estados Unidos, quando elas vão usar essas figuras, a Rosa Parks, que é uma mulher evangélica norte-americana, que fez um ato de desobediência civil, essas figuras são muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que para a gente não poder aprofundar e discutir o assunto, muitas igrejas que são racistas, elas vão pegar essas figuras para poder falar, tipo, tá vendo? Nós temos uma pessoa negra. A igreja não é preconceituosa, a igreja tem o Luther King, a igreja tem a Rosa Parks. Então, eu gostaria que vocês trabalhassem um pouco aqui agora a questão até quando vai o limite da representatividade e quando a representatividade não é suficiente. Ô, Walter, e só uma coisa que eu acho legal, você falando sobre essa ideia das comunidades periféricas e neopentecostais, que de fato nesses espaços, né, os pretos e as pretas estão nos locais de liderança, mas eles são espaços que eles são desconsiderados pela máxima evangélica, neopentecostal, teologia da prosperidade e tal. A gente desconsidera isso até como evangélico, né? Muito em razão da maneira como se lida com a fé, como lida com a Bíblia, mas na minha cabeça, muito em razão também do preconceito, pela forma de expressão a partir, né, do pneuma, da catarse, pela forma de expressão a partir do fenômeno, né, que também, na minha opinião, é um preconceito, porque muitas vezes esse próprio líder, esse pastor, essa pastora, não foi a ele oportunizado
essa perspectiva, né, de um estudo teológico, de uma coisa nesse sentido, e tudo que ele tem é a fé dele, a Bíblia dele debaixo do braço, dizendo para ele assim, se Deus é comigo, quem será contra mim, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o cara vive uma realidade desgraçada, que é essa realidade do nosso país, de desigualdade e tudo mais. Ele vive o tempo inteiro essa realidade da polícia batendo na porta, e aí ele aprendeu que Jesus pode, de repente, mudar essa realidade que ele vive. E aí a gente condena esse cara, essa mulher, dizendo que não, isso é teologia da prosperidade, isso não é evangelho, isso não é Jesus, o que vocês fazem é neopentecostalismo e tal, que na minha cabeça também é uma forma de exteriorizar o preconceito, exteriorizar o racismo, porque aquelas atrocidades que os brancos fazem nas igrejas reformadas na Zona Sul, tá ok. Como recentemente agora eu vi numa igreja aqui da Zona Sul de Belo Horizonte, uma igreja reformada, uma mulher dizendo que a igreja, o Brasil estava acabando porque a mulher está destruindo a família, porque ela está deixando de cuidar dos filhos para ir para o mercado de trabalho. E aí essa menina de uns 20 e poucos anos, que era no caso uma médica, convidando todas as mulheres da igreja a depositarem os seus diplomas no altar e voltarem para casa para cuidar dos seus maridos, porque isso salvaria o Brasil. Então, isso na Zona Sul, tá ok, a gente não condena, tá a teologia reformada, tá tudo certo. Mas agora, lá na favela, o cara falando assim, eis que te digo, e começa a revelar, não, isso aí já... Entende? Então, assim, é um racismo também, só que aí talvez a partir da ideia da nuance teológica, né? Mas vamos voltar aí para o ponto da representatividade. Bora! Também gosto muito de falar sobre esse assunto da representatividade, porque é um fato, desde o fim da escravidão, quem quer manter a supremacia branca entende que o controle das imagens é fundamental para isso. Gosto muito de uma autora que chama Bell Hooks, e ela fala que a gente não enxerga o mundo da forma como ele é. A gente enxerga o mundo conforme a lógica dominante quer que a gente enxergue. Então, se existe racismo, existe porque tem pessoas interessadas em manter a subalternidade das pessoas negras. Isso se dá com a falta de representatividade também. Não é o único ponto, mas é um dos pontos muito importantes. E aí o Walter falou sobre algo que é essencial, né? E é quando igrejas, quando a população em geral pega uma figura negra para justificar a total ausência de pessoas negras. E eu gosto de lembrar de Conceição Evaristo, porque ela ensinou que as exceções, elas servem para a gente questionar a regra. Então, se existem poucas pessoas negras em espaços de prestígio dentro e fora da igreja, a gente tem que entender que essas poucas pessoas negras servem para a gente questionar a regra. E a regra é que pessoas brancas estão nesses espaços de prestígio. E isso é muito importante de ser questionado porque o imaginário social faz com que a gente atribua valor às pessoas. Se a gente tem um imaginário que sustenta que pessoas brancas são mais capazes, são mais bonitas, são mais abençoadas, enfim, a gente vai fazer com que isso perpetue essas falsas ideias. Tem pesquisas que mostram que a população negra é a maior vítima de estereótipos no Brasil. E o que são os estereótipos? São hipergeneralizações? São. Mas também são o que as pessoas usam para legitimar os arranjos excludentes no Brasil. Então, se eu associo pessoas negras a coisas ruins, eu justifico que essas pessoas estejam em uma posição socioeconômica pior que as pessoas brancas. Então, a gente tem que falar sobre essa dimensão política, a falta de representatividade dos estereótipos. Perfeito. E aí, pegando um gancho nessa fala da Camila, essa representatividade, ela não é só a marca de um negro, pastor numa comunidade pentecostal, a do Morro, por exemplo. Mas é esse pastor consciente dessa negritude e da potência dessa consciência diante ali desses pastoreados. Então, quando eu falo desse lugar, né, das igrejas reformadas, e quando eu falo desse lugar também dessas igrejas pentecostais, trazendo a consciência dessa representatividade.
Porque não é só estar, nós temos hoje, na Fundação do Zumbi, por exemplo, uma pessoa que não se reconhece, não reconhece o racismo, né? Então, e daí? Está praticando representatividade? Então, é onde eu digo, esse pastor lá da comunidade, esse líder, esse presbítero, ele precisa estar consciente dessa negritude. E ter consciência desse lugar que ocupa como um instrumento de libertação na vida de outras pessoas, né? Então, se sou negro, sou pastor numa comunidade da periferia, se sou pastor em qualquer lugar, eu preciso ter consciência da minha negritude e agir em correspondência, né? Como esse instrumento de libertação na vida de outras pessoas, e não de opressão, e não reproduzindo esse racismo que existe em todo e qualquer lugar, mas que não significa que eu tenho que cooperar para que ele permaneça existindo. E aí, pegando um gancho aqui agora, também na fala do Walter anterior, Walter, o teste do pescoço não é uma expressão minha, é uma expressão do movimento negro, que foi o movimento negro evangélico, aliás, especificando, que é um movimento instaurado pelo pastor Marco Davi. Uma coisa que eu quero trazer para a discussão, que é também uma das maiores referências teológicas no Brasil hoje, que é a pastora Cleusa Caldeira, que escreve muito, muito também sobre a questão da teologia negra, e ela fala muito sobre esse aspecto colonizador que nós temos nessa estrutura do racismo também dentro das igrejas, se a gente for ampliar um pouco a leitura, né? Então, o pastor negro está na periferia? Está. A presbítera negra está na periferia? Sim. Mas sem essa consciência de estar nesse sistema colonizador, em todos os sentidos, em que coopera para essa estrutura racista, né? Então, eu preciso de ter também esse lugar, dessa consciência para exercer essa representatividade, né? E como vamos chegar nesse ponto? Questionando todas as estruturas e todos os processos para repercutir essa representatividade, para que essa representatividade seja de forma efetiva. Eu gostei muito dessa fala da Flávia e eu queria complementar a importância de questionarmos o conteúdo do discurso, porque não adianta só ter pessoas negras nos espaços. É o que a Flávia disse, essas pessoas, elas são compromissadas com a emancipação das pessoas negras? Esse ponto eu acho que para mim é crucial, porque na semana passada, né, quando a gente começou a produzir, na verdade a gente produz conteúdo há muito tempo, mas quando a gente começou a enfatizar a questão da teologia negra por conta da necessidade de pensar no contexto do homem negro, da mulher negra como produtor da sua própria experiência, da sua própria teologia, alguns pastores no Brasil começaram a criar textos e fazer, tipo assim, um movimento contrário à teologia negra, falando que a teologia negra ela não é uma teologia, ela só é uma pauta identitária que está enrustida na igreja. E essas pessoas que estavam falando isso, elas eram negras. Então, o que importa, na verdade, na luta antirracista é o conteúdo do discurso que emancipa o homem e a mulher negra do que uma pessoa com a pele negra tá falando qualquer coisa. Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu fico pensando na questão de que esse debate, gente, por mais que a gente ache que seja um debate universal, que a gente acho que seja um debate assim, sem contraposições claras e notórias, o Walter acabou de esclarecer o fato de que não é tão claro e de que as contraposições são graves e repercutem o racismo também dentro do espaço religioso. Então, a gente precisa ter, talvez, um tópico que aborde essa discussão, diretamente essa discussão dentro da igreja. Eu quase apanhei recentemente, porque fui falar numa igreja sobre racismo, e as pessoas lá ainda estão no tópico de discutir se existe racismo ou não. Então, dentro das igrejas, é onde a gente não está, é onde nós não estamos discutindo sobre isso muitas vezes. No espaço acadêmico, né, nesse espaço mais intelectualizado, que é onde a gente tem essas produções culturais, isso é mais fácil ser repercutido, mas dentro do espaço da igreja, lá na comunidade, que é onde muitas vezes esse racismo ele está muito presente, que é onde acha normal a polícia bater a pessoa que está sendo abordada, é onde que essa informação tem que chegar e onde é difícil chegar.
esse fato que eu comentei com vocês é um fato bem, bem sério. Eu fui convidada para ir numa igreja batista, aqui de BH, representando o movimento negro, para ter uma fala sobre racismo. E fui essa fala no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Fui vestida, então, de turbante, com vestido com uma estampa africana, né? Porque, assim, respeito essa ancestralidade que hoje tenho consciência. E ali, quando estava trazendo o meu tópico, o tópico do meu texto era bem você acha normal as crianças morrerem assassinadas, as crianças pretas morrerem assassinadas todos os dias? Você acha normal que as mulheres pretas estão sendo encarceradas, que muitas vezes ali não conseguem ter contato com seus filhos, esses filhos eles perdem o laço com essas mães, que é inclusive tema da minha dissertação de mestrado, e aí eu começo a fazer esse questionamento: você acha normal um homem morrer com 80 tiros, simplesmente porque o carro dele era um carro X e ele era um homem negro? E aí eu começo a trazer ali esses questionamentos. E quando se abre para o debate da igreja, algumas perguntas vieram, alguns relatos, um relato de uma senhora que eu não vou me esquecer, ela levantou a mão e falou: olha, eu sou doméstica, eu sempre ocupei esse lugar, o meu patrão nunca preocupou com o meu INSS, porque eu também faço essa pergunta. Você acha normal você receber uma diarista na sua casa e não se preocupar se o INSS dela não está sendo pago? Quando você olha para essa mulher é preta, né, e você simplesmente não tem essa preocupação, porque o que você quer é o serviço dela, é o que ela tem para te oferecer. E aí você acha normal? E você acha cristão? E aí eu começo a fazer, na verdade, é uma colocação de perguntas, né? E aí, ao final, ali nos debates, as perguntas começaram a encaminhar para se há racismo ou não. Mas há o racismo reverso também. E aí eu lanço a pergunta para a igreja, né? Quantos navios de brancos para serem escravizados na construção do Brasil vieram? E ao contrário disso, né, quando os brancos vieram ocupar, os italianos vieram ocupar o Brasil, eles receberam terras, né? E o negro, quando foi libertado lá, né, quando a escravidão foi abolida, eles foram colocados numa situação de subcidadania. A roupa do corpo teve que ser trocada, teve que ser tirada, né, e andaram nus, sem para onde ir, né? Muitos clamavam por permanecerem naquele sistema, porque não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham o que fazer, né? E aí vai me dizer que existe o racismo reverso. Então, assim, é uma situação de que dentro das igrejas, enquanto a gente ainda aqui fora, a academia evoluiu, vários espaços culturais discutem de forma muito tranquila essa questão da existência do racismo, algumas igrejas ainda estão questionando se existe racismo ou não. Ora, se continuarmos nesse lugar, estaremos reproduzindo a perversidade desse sistema opressor que nada tem de cristão. Nada tem de cristão. Jesus Cristo veio romper com essa estrutura. E se você, dentro da sua igreja, fomenta esse discurso de que, ora, há racismo ou não, é porque você está totalmente alienado dessa realidade. E aí, de fato, você tem que começar a questionar até mesmo o seu cristianismo. Essa sua experiência, Flávia, de ir para uma igreja, de subir no púlpito, né? Questionar o papel do racismo na vivência dessas pessoas, questionar o papel do racismo e das violências na vida delas. Eu acho muito importante porque nós, da militância, nós mais progressistas, que estamos no meio acadêmico, que estamos acostumados com essa linguagem, a gente não percebe que essas pessoas, que elas não têm ideia de que essas discussões existem, elas precisam dessa informação numa linguagem que elas entendam. E você, como estudiosa da linguagem, né, você deve muito bem entender isso, que nós temos que comunicar com as pessoas da maneira como elas entendam. Então, o que eu tenho questionado para os meus amigos da militância, principalmente os cristãos, é que o discurso deles público tem sido muito acadêmico e tem sido, eles têm naturalizado muitos termos que a gente usa. E aí eu gosto muito de uma fala de um pastor que se chama José Marcos. Ele é pastor da igreja do Coqueiral, lá no Nordeste. E ele deu uma palestra, né, num evento que chama Miqueias, que é um evento da juventude latino-americana, de evangélicos, e ele fala assim que ele só consegue fazer com que a igreja dele e as pessoas ao em volta dele, que são muito simples, compreendam tudo que ele vai falar sobre machismo, feminismo, negritude, porque ele usa o texto bíblico.
Então a força do texto bíblico, a força da narrativa, a força da crença da pessoa ela é muito grande. Então o que eu tenho falado para os meus amigos é que a Bíblia é o maior livro antirracista que eu li. Porque eu li esse livro na ótica do Êxodo. No Velho Testamento a gente vê um Deus que ele é um Deus de escravo, que é um povo menosprezado, que está sobre o domínio do imperador, do faraó, né, daquela figura divina, que Deus liberta esse povo, porque Deus da Bíblia não admite escravidão. Então esse povo que está lá em Israel, sofrendo a opressão dos reis, os profetas são aquelas pessoas que representam Deus, elas apontam o dedo na cara do rei opressor e falam que ele está errado, eles levam o povo a uma consciência. Jesus, ele aumenta esse trabalho, Jesus, ele emancipa as pessoas da sua condição de oprimidos, e o Novo Testamento inteiro se desdobra nesse assunto. Então, quando eu vou falar sobre racismo na igreja, a estratégia que eu tenho usado é pegar o texto bíblico e ler o texto bíblico contextualizando com a nossa época. Quem que é o marginalizado de hoje? Quem que sofre opressão? Jesus admitiria o racismo? Então, a pergunta que a gente deve fazer, igreja, não é se existe racismo aqui dentro ou não. Ele existe, a gente está afirmando isso. A igreja brasileira ela é racista, a igreja norte-americana ela é racista. A igreja, como a igreja germânica, ela é racista. Então, a nossa pergunta é como combater esse racismo? E o Felipe dos Anjos, que é um pastor que a gente acompanha muito, pastor da IBAB, ele uma vez veio para Belo Horizonte dar uma palestra, né, numa igreja, e a primeira coisa que ele abriu o debate falando é: nós somos todos racistas. E isso não é uma minha opinião, isso é um fato. Então que nós temos que começar essa palestra pedindo perdão pelo nosso racismo, porque o perdão, o arrependimento tem uma força muito grande no imaginário da igreja. Então utilizar essa linguagem do meio evangélico para poder levar as nossas pautas para eles é fundamental. E, inclusive, eu até fiz isso com os amigos meus reformados, que falavam que o racismo não existe, que é mimimi. Eu peguei um vídeo do John Piper, né? Que o John Piper grava um vídeo de 20 minutos, que é uma das referências do calvinismo, da igreja reformada, onde ele falando que ele era racista, que a igreja americana é racista, e que ele foi contra o Martin Luther King no início da luta, e aí ele pede perdão. Ele fala que a maior vergonha da vida dele foi ter sido um racista. Aí eu pego essas figuras para poder dialogar. Eu queria só tocar um ponto da fala do Walter, que é uma fala muito boa. Eu queria, Walter, dizer o seguinte acerca dessa questão da linguagem nesses espaços. Nessa experiência que eu tive naquela igreja, eu como mulher preta, turbante, então o meu corpo estava ali todo dedicado à minha ancestralidade e à minha consciência preta. E aí, Walter, eu entendo, por mais que você tenha um discurso muito bem alinhado, uma comunicação muito bem organizada, muito bem planejada, não adianta, Walter, falar desse assunto nesses espaços. Não espere você que vai ter pessoas que você vai ter ali um percentual grande de pessoas vindo te abraçar e te agradecendo. Nossa, Walter, obrigada, você nos libertou dessa estrutura racista. Não! Pense, o processo de libertação dos conceitos arraigados, desse conservadorismo que muito atrelado ao racismo dentro da igreja, ele quer dizer que não, que é mimimi, que é mentira, que isso não existe, e a tendência inicial vai ser de rejeitar a sua fala. E nesse cenário, né, nas experiências que eu já tive, eu ouvi algumas falas que eu guardei. Entre elas parabéns pela sua militância, pela sua missão, né, como é bem o termo evangeliquez que a gente usa, mas eu tenho que te dizer uma coisa: a sua missão é sofrida mesmo, porque você não tem muitas vezes uma reciprocidade nesse lugar que você ocupa. Você vai ser xingado muitas vezes, você vai ser ridicularizado muitas vezes, né? Porque não é só o que você diz, é você. Sua representação rompe com uma estrutura. Nós não estamos falando de qualquer estrutura, é de uma estrutura opressora. Então você vai chorar, vai ser difícil,
Você vai, por exemplo, muitas vezes pensar se realmente você deve permanecer naquele lugar de militância. E nesses espaços, isso em qualquer lugar. E nesses espaços evangélicos em que esse conservadorismo repercute muitas vezes, você vai ser muitas vezes questionado. Você vai ser muitas vezes questionado, não me entenda questionado aqui como um processo comum do diálogo, um processo comum, não, mas é questionado no sentido questionado de modo agressivo mesmo. Se o que você traz, a sua verdade, ela é uma mentira. E detalhe, Walter, quando o negro abre a boca, isso eu aprendi, do negro, uma negra, uma preta, um preto abre a boca para falar de racismo, fala-se diante dessa fala, porque se você você não tem nenhum tipo de legitimidade de desfazer, de desmentir, ou de tentar minimizar aquele lugar que está sendo ocupado por essa preta, por esse preto. E o que eu percebo é que isso acontece muito dentro das igrejas. Então, além de trazer essa sua dica, né, dessa linguagem, tentar costurar a Bíblia com os exemplos atuais, também é preciso ter muita coragem, viu, Walter? E também é preciso ter a consciência de uma não expectativa, olha, não serei abraçado, não ganharei flores, você vai chegar numa igreja com turbante, você não vai ser recebida com um abraço na porta, a paz do Senhor, não vai. Sua roupa também, porque, sei lá, porque ninguém me conhece, né? Posso ser o quê? Uma mãe de santo, posso ser o quê? Tudo que as igrejas repelem, que é o que essa ancestralidade negra traz. Essa pauta aqui, ela poderia reproduzir muito conteúdo, inclusive o que nós fazemos com as religiões de matrizes africanas, como nós nos colocamos como dominação sobre essas religiões, como superiores. Eles vão para o inferno, eu não me assento na mesa com essa pessoa. E é assim que nós reproduzimos esse racismo, muitas vezes, dentro da nossa religião. Eu preciso pontuar isso, porque é algo que eu tenho aprendido muito, e o coração do cristão, ele não pode caber esse tipo de conceito, né? E é o que eu tenho visto muitas vezes quando estou nesses espaços, quando vou com essa vestimenta em respeito à minha ancestralidade, é a reprodução desse racismo, é esse anticristianismo que se assenta e que se beija, que se abraça, e é o que eu tenho visto muitas vezes. É isso. Eu acho isso muito legal, porque eu não vou estender muito tempo não, mas eu só queria enfatizar que essa coragem do ser é importante. Que você acabou de descrever a luta antirracista, e eu só lembrei de Jesus. Na minha mente só vi a imagem de Jesus sendo expulso dos lugares, sendo questionado, sendo não aceito pelos seus. Então, cada vez mais eu penso que a pauta antirracista é a pauta de Jesus. Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui desse programa. Na verdade, nós não estamos chegando, nós somos obrigados a parar, porque senão a gente vai ficar aqui até o mês que vem. Mas vamos pensar, de repente nós fazemos outros encontros para a gente discutir sobre o tema, que é um tema rico e tem muitos assuntos para a gente falar. Estamos caminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar com você que esse nosso programa aqui é um programa em oferecimento, em parceria da editora Recriar, que tem nos abençoado, que tem nos ajudado a manter esse programa de pé. Também uma parceria com a Faculdade Unida. Se você tem curtido o nosso conteúdo, tem escutado o que a gente tem falado, se você acha que tem essa vocação, se tem esse chamado, gostaria de aprender um pouquinho mais da experiência teológica, a Faculdade Unida tem um curso de teologia que pode te ajudar. Eles têm inclusive a modalidade à distância, num preço super acessível, e vai por mim fazer teologia em um ambiente onde, se é possível, discutir, ter várias vertentes, num ambiente onde de fato se encara a possibilidade, né, de ter vários pontos de vista, é muito bom. Teologia a gente precisa de fazer assim, de maneira aberta, né? Enfim, tá aí a nossa dica da Faculdade Unida. Quero também te pedir para, se curtiu esse nosso conteúdo, se curtiu esse episódio, nos ajuda, seja o nosso mantenedor, seja a nossa mantenedora, nos pague um cafezinho. Entra aí no www.apoia.se/ORP e nos pague um cafezinho, nos ajude a continuar fazendo aqui o podcast, o nosso programa do YouTube. E, enfim,
quero passar aqui a palavra para os nossos eméritos participantes para a gente fazer as nossas últimas considerações. O que é que a gente pode fazer para erradicar esse trem de racismo no mundo? O que é que a gente pode fazer para a gente valorizar a cultura preta, a cultura negra, para a gente valorizar essa ideia de fato de dignidade para todos e todas desse nosso mundo? Vamos seguir aí. Vai você, Camila. Bom, eu acredito que esses espaços para pensar esse assunto de forma contra-majoritária é essencial. Então, isso que vocês estão promovendo é um passo muito importante. Todos nós precisamos entender aqueles que querem um mundo com mais dignidade para todas as pessoas, aqueles que querem um mundo onde as pessoas possam viver livremente sendo quem elas são, essas pessoas elas precisam obrigatoriamente pensar o racismo. Então, pensar sobre o racismo e pensar formas de erradicar esse sistema de opressão é central para quem deseja a construção de uma sociedade melhor. Eu tenho certeza que aqueles cristãos genuínos desejam a construção de uma sociedade melhor. Felipe, eu reitero a fala da Camila. E como educadora, né, como professora, eu não posso perder de vista esse lugar da formação das nossas crianças. Nós precisamos trazer para o debate, dentro das nossas casas, com os nossos sobrinhos, filhos, primos, as crianças que estão à sua volta, né? Esse lugar que elas ocupam, sendo pretos e pretas, e o lugar que, não sendo, elas não devem repercutir, que é o lugar desse racismo, e mais que isso, né, fortalecer essa consciência antirracista, né? Então, trazendo aí a fala da Angela Davis, né, não basta não ser racista, ou seja, não basta você ter essa consciência de não racismo, você precisa ser antirracista, ou seja, as suas produções, a sua fala, o seu comportamento, ele deve ser antirracista, e você também não deve aceitar o racismo que está à sua volta, né? Então, dentro da igreja, promover esses debates de forma muito aberta, muito disposta a aprender e a respeitar o lugar de fala do outro. Então, se é uma preta e um preto que está dizendo que está dizendo sobre racismo, respeitar esse lugar e oferecer esses ambientes de debate da forma mais saudável possível, porque é só na promoção dessa consciência que nós vamos conseguir romper com essa estrutura. E mais uma vez dizendo que não somente nesses espaços de igreja, mas a educação afetiva, a educação dentro da nossa casa, então o diálogo acerca do racismo com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, é muito importante, porque é somente por meio disso que digamos que a negritude, né, que essa aceitação, né, que essa declaração em ser negro, que essa representatividade vai sendo fortalecida e que nós vamos conseguir alcançar esse lugar, então, de uma melhor consciência, né, sem uma expectativa de rompimento brusco, porque a gente está falando de uma estrutura, mas de uma consciência para essa representatividade. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Essa é uma célebre frase do Martin Luther King, um dos maiores ativistas da luta da negritude na história do mundo. E eu gostaria de fechar com essa fala porque ela reflete muito bem o que a gente tem vivido. Não podemos admitir a injustiça em nenhum lugar, porque qualquer tipo de violência, qualquer tipo de injustiça, mesmo que não seja comigo, ela é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Isso aí, fechamos mais um ORPcast. Hoje nós falamos sobre o racismo e o racismo na igreja. Se você gostou aí, você curta, deixa seu like, isso é muito importante pra gente. Peço também para que se esse conteúdo foi relevante para você, que você divulgue aí nas suas redes, com seus amigos e deixe as suas dúvidas, suas sugestões, suas propostas. Será o que é aquilo que você quer ouvir a gente discutindo? Tem uma sugestão de pauta? Deixa aí nos comentários que a gente faz questão de ler cada um deles, a gente faz questão de responder cada um deles. Quero agradecer
as meninas aqui, a Flávia, a Camila, muito obrigado pela participação aqui do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos ouvindo, que nos aguentou até aqui. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu! Esse podcast foi editado por Felipe Bubarelli.